tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Que possamos envolver a Samanta com todo o nosso amor e carinho, para que ela possa nos trazer a palavra da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. E vamos pedindo que Jesus nos abençoe mais uma vez, a fim de que meu bem servir e o instruir-vos dos senhores ocorra da melhor forma possível. O tema da nossa noite, do nosso encontro de hoje é o bem sofrer e o mal sofrer. Esse título está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele, na verdade, é um item dentro de um capítulo que chama assim: Bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, né? Que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. A gente já pensa assim. Então, quer dizer que quanto mais aflição, mais
espaço no reino dos céus, bom, então a gente vai ter um latifúndio, né, gente? Com os perrengues que a gente tem, fala, já tem uma área boa ali, se depender das aflições. Então, quanto mais eu sofrer nessa vida, mais eu vou ter um espaço grande no reino de Deus, mais eu vou herdar, né? E, na verdade, não é. A gente tem que fazer uma interpretação correta das palavras, né? Que já foram ditas há tanto tempo. Porque sofrer, todo mundo sofre, né? Nessa parte do Evangelho ele fala sobre os tronos dourados ou sobre a palha. Todo homem sofre. Então, se todos sofrem, que diferença vai fazer esse reino dos céus? Como que eu vou entender esse sofrer? Então, a primeira coisa é a gente tirar isso da mente. Eu preciso sofrer muito, porque às vezes o espírita tem essa ideia, né? O bom é sofrer já tudo nessa vida, aguentar todo mundo. Não é assim. Não é esse sofrer sem significado. É o bem sofrer. E aí a gente vai conversar um pouquinho do que é esse bem sofrer, para desmistificar. E até às vezes o espiritismo é, muitas vezes, mal visto por essa ideia que algumas pessoas falam. Não, o espírita gosta de sofrer, não é assim? O espírita adora sofrer. Não é nada disso. Vamos conseguir reformular isso, que às vezes a gente carrega, outras pessoas carregam a respeito da nossa religião. O bem sofrer, quando ele diz, ele fala de resiliência. O que é resiliência? Resiliência vem lá da física, né? Que é uma propriedade da matéria, que eu ponho uma pressão nela, algo, né? E ela volta no mesmo estado. Então, o elástico, eu puxo um elástico, ele é resiliente, ele volta. Então, vai partir daí, da resiliência. De você passar por uma situação, né, uma pressão, qualquer coisa que seja, e se adaptar e voltar tudo ao normal. Então, resiliência nesse sentido, de você passar por uma dificuldade, mas não se entregar, né? Você manter ali as suas ideias, o seu princípio, não esmorecer. E eu estava estudando um rapaz que gosta muito de música, e ele estava contando, vou contar a história como me contaram, tá, gente? Vou vender o peixe, não é assim que fala? Como eu comprei. E ele diz assim que tem numa entrevista, Tom Jobim conta que ele tinha uma chácara, né, um sítio, e ele pediu para o rapaz que cuida do sítio, como que é? Caseiro, ia falar zelador, gente, ai, que loucura. Caseiro, para o caseiro construir uma estradinha ali de terra, né? E o caseiro liga para ele e fala assim, olha, não vai dar. Deu uma chuva aqui que rolou tudo, barro, rolou pneu, rolou um monte de coisa. E aí, diz que quando ele desligou o telefone, ele criou as águas de março. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Não ia ter caminho, não, desse jeito. Então, essa história, se não é verídica, pelo menos é interessante, né? Todo mundo vai googlar hoje, hein, quando chegar em casa. Google. Origem da história. Bom, pelo menos a gente dá uma estudada. Mas é uma ilustração da resiliência. Então, pegar aquele acontecimento negativo e transformá-lo em algo positivo e vivenciar aquilo. Mas, para a gente fazer isso é fácil, gente? Não é. É muito difícil. Mas a gente tem que sempre usar do nosso conhecimento. Porque eu acho que quando você entende alguma coisa, não é? Às vezes você está passando por uma dificuldade física e ninguém sabe o que você tem. Vai dando um desespero, não é? Você fica desesperado. A partir do momento que as pessoas... Ali o médico fecha o diagnóstico, é isso aqui, então bora cuidar disso, vamos resolver. Mas você quer saber o que é. Quer entender o que está acontecendo. E na resiliência é isso, a gente precisa se convencer primeiro pelo pensamento. Não é mais aquele, você tem que ser bonzinho, você tem que aceitar. Como assim eu tenho? Tenho que nada, eu tenho que entender o que eu estou passando. E aí o Espiritismo nos ajuda. Então eu preciso entender a causa disso que está me dando aflição. Desse momento que eu estou passando na minha vida, que parece interminável. Dessa dor que eu sinto que nada cura. Eu preciso entender isso. E aí o Espiritismo ele vem explicar. Seguinte, o que está te acontecendo, a sua aflição, seja ela qual for, ela tem uma causa. Não é lógico isso, gente? Tem que ter uma causa. Se Deus é justo, e Ele é absolutamente bom e justo, a causa disso é justa. Isso aqui são raciocínios lógicos, não é uma questão de dogma, de ideias. É justo o que você está passando. Então, vamos entender. A causa disso, e Joana traz que a grande parte das nossas aflições tem essa causa. É nessa vida. E o Evangelho fala assim, faz uma pergunta simples. Olha lá no espelho e pergunta assim, se você tivesse feito diferente, ou não tivesse feito aquilo, você ia estar na situação que você está hoje? Então ele fala isso. Porque é mais fácil a gente fingir que não é nossa culpa, né? E chorar e
Mas, sabe, ele fala assim, pega na sua mão, olha e fala, que mancada que você deu, não é assim? Tem que fazer isso. Só que aí a gente tem que tirar a capa do orgulho. Porque a gente está sempre botando culpa no outro, né? Mas é que foi o outro. E aí ele diz assim, talvez até o outro tenha uma parcela de culpa. Mas se pergunte, qual é a tua parcela de culpa nessa atitude dele? Porque assim que filho faz, né? Mãe, ele me bateu. Aí você fala, mas o que você fez? Eu rasguei a lição dele. E depois também dei um tapa nele. Aí você já não consegue achar o fio da meada, não é? Tamanho bolalô que eles fizeram lá até chegar ao seu conhecimento. E é isso. Só que a gente só chega e conta. Olha, fulano fez isso para mim. A gente vai no atendimento fraterno, né, gente? Estou passando um momento difícil porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Aí o atendente fala assim, e você? Aí a gente fala assim, tem umas 2 horinhas aqui no atendimento para poder contar o que eu fiz? Então, assim, vamos ser sinceros. Se pergunte. Se eu não tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito isso, eu estaria nessa situação. Né? Se eu estou agindo dessa maneira, se eu tivesse sido menos estúpido, se eu tivesse sido... Eu estaria aqui com essa aflição que eu estou. Então, Joana vem trazer isso. Muitas das causas das nossas aflições hoje foram atitudes nossas, que nós geramos. Mas nós vamos aprender a trabalhar com isso. Segura aí. Porque eu gosto de uma frase que diz assim, as nossas atitudes ecoam, não é assim? Elas trazem o quê? Consequências. Então, aí você vai falar para mim assim, não. Eu vivo hoje uma coisa na minha vida que não dei causa. Jamais. Inclusive, eu lutei contra isso na minha vida. E aí a gente tem que usar o mesmo raciocínio lógico. Se toda situação ela tem uma causa, se a causa, gente, não está nessa existência, está onde? Na outra existência. Porque tem que ter uma causa. Todo efeito tem uma causa, não é assim? Que a gente aprende. Isso é uma questão de física, uma questão de lógica. Se não está nessa vida, está em outra vida. Ou seja, exige, ela foi produzida por mim. Porque senão Deus é injusto, né? Então, o que eu estou passando pode ser desagradável, pode ser difícil, mas não é injusto. Porque se você admitir que é injusto, Deus é injusto com você. E Deus é absolutamente justo. Não é assim, Deus de vez em quando é bom, de vez em quando ele dá umas mancadas. Não, Deus é absolutamente bom e justo. Então eu posso não entender o que está acontecendo agora. Mas em algum momento eu vou compreender. Porque a gente fala, né? Deus, mas por quê? Eu queria saber, queria fazer uma regressão para descobrir se eu colei chiclete na mesa da Santa Ceia, né? Porque não faz um negócio assim. Porque eu fiz algo de muito grave. Não sei. Não precisa. Não precisa. Ama, faz o bem, aceita. Pronto. Porque Deus é tão bom que Ele nem permite a gente falar assim, ai Deus, mas por que eu? Por quê? Não fala isso, gente. Porque é capaz dele responder. E aí, se ele responder? Porque você tem 2 horas para a gente conversar aqui, né? E ele vai explicar por quê. Aí ele é tão bom que ele fala assim, vai lá, filho, encarna sem saber, porque tu não vai aguentar. E a gente vem. Não é? Então a gente tem que parar de fazer. Por quê? Nós vamos aprender a perguntar assim para Deus. Para que, Deus? Para que eu preciso aprender com isso? Aí ele te ajuda. Aí você abre o evangelho, está lá a resposta, amai os vossos inimigos. Aí a gente quer fechar o evangelho de volta e, ai, está viciado o meu evangelho, não fala quando você vai, está viciado esse evangelho, vou abrir aqui, né? Mentira, está lá, cai, porque você perguntou para ele, para quê? Ou seja, você entende que você precisa, você não está sabendo para que certo isso. E aí ele te explica. Então, a causa das nossas aflições, dessa vida, muito provavelmente, Joana fala de 7 a 11% da outra vida, é pouca coisa. Da outra vida. Ou não é porque você fez alguma coisa errada, você pediu para passar por aquela experiência. Você pediu uma experiência, desafio, eu pedi para passar por isso, só para ver como que é. Por quê? Porque o conhecimento está atrelado à experiência. Não está? A gente diz assim, você não passou por isso para dar opinião. Você não sabe o que eu estou passando. Não é? Quando você está no maior perrengue, a pessoa fala assim, eu sei o que você está passando. Mentira, sabe nada, não passou nada igual que eu estou passando. Só quem passou igual que a gente aceita, não é assim? Quando você é mãe? Quando você é mãe, a gente não aceita a opinião de quem não é mãe. Aí quando você é mãe de um filho, você não aceita a opinião de quem não é mãe. Quando você é mãe de 2 filhos, você não aceita a opinião de quem é mãe de um só, né? Porque ela não sabe, só tem um, gente, não é? A gente faz isso.
E quando você é mãe de 4, você não aceita opinião de quem tem menos. Só do psicólogo, né, gente? Porque vai ter 4, precisa de um suporte. Vamos lá, continuar. Então é assim, a gente faz isso. Você quer uma opinião de alguém que tem uma experiência. Por quê? Você sabe que a pessoa vai saber aquilo, o sentido daquilo, se ela passar por aquilo. Então eu preciso passar para entender. E a gente pede algumas experiências, exatamente para compreender aquela situação. Então, às vezes, não é nem que nós estamos pagando nada. Porque, na verdade, gente, não tem que pagar nada. A lei não é de pagar. Estou pagando meus pecados com fulano, não é, gente? Fala. Não tem que pagar. Não tem lei de que estou devendo para Deus, nem nada. Não existe essa lei. A gente tem que aprender. A lei é essa, a gente tem que aprender com aquela situação. Então, a gente vai olhar para aquilo e dizer, e agora? O que eu preciso aprender com essa minha aflição? Porque aí a gente vai ter o bem sofrer. A gente vai pegar aquele sofrimento e entender aquele sofrimento. E Deus faz isso, ele vê a nossa situação e diz, está difícil para ele lá, mas ela vai sair melhor. Quando eu falei da resiliência, eu não concordo um pouco com essa palavra, porque fala assim, você passa por uma situação, né, você puxa o elástico e ele volta ao normal. Depois que você passou esse sofrimento, essa dor que você passou, você voltou a ser igual? Não, gente, não voltou. Você descobriu força que você nem imaginava que tinha. Hoje você sente e fala assim, eu não tenho ideia de como eu voltei do enterro do fulano. Onde estava aquela força que eu não sabia que eu tinha? E você descobriu que você era mais forte. E aí quando você perde alguém muito significativo, enterrar os outros é muito mais fácil. Porque você aprendeu, você teve aquela experiência e se descobriu numa força imensa. Então você aprende, você melhora. Então, não tem nada a ver com Deus, castigo de Deus que a gente fala, né? Que fala para as crianças, Deus vai castigar. Não é? Olha, que loucura, nossa. Como se Deus tivesse essa ideia de castigar, imagina. Vocês já viram criança, quando é pequena, tentando amarrar o tênis? Vai dando uma gastura na gente, não vai? Principalmente quando 5 minutos para entrar para a escola, e eles resolvem amarrar o tênis no carro, e você já está naquele desespero. Você tem vontade de amarrar de lá e ajudar, facilitar. Mas se você amarrar todo dia, não vai aprender a amarrar o tênis. E a gente está vendo tantas crianças nessas dependências, né, gente? Não sabem fazer nada. Porque os pais já atravessam na frente, já vai fazendo tudo para a criança, já vai resolvendo tudo. Já vai lá na escola, já briga, já tudo. Vai resolvendo tudo. E a criança cresce? Com 40, 50 anos, ainda na casa do pai e da mãe, porque não fizemos tudo para ele. Não cresce. Deus quer que a gente não cresça, quer que a gente cresça. Então dói o coração dele ver aquela situação, mas ele sabe que a gente vai crescer com aquilo. Quem tem filhos mais velhos aqui, você não sofre quando você vê seu filho optando, tomando uma decisão? Você já põe a mão na cabeça e fala, ai meu Deus, vai sofrer esse daí. Ai, não vai? E aí, é culpa sua, ele escolheu aquilo. E ele vai aprender. Você até alertou, mas ele decidiu fazer. Porque Deus nos alerta. Não faz, filho, não vai dar certo isso aí. Ama ele, não briga com ele. Não é assim que Deus fala? Ele não aconselha, que nem a gente aconselha os filhos mais velhos. E eles vão lá e fazem. E aí depois dá tudo errado e a gente ainda vê e fala, oh Deus, ai que loucura. Então, na verdade, os nossos sofrimentos são oportunidades de aprendizado. Aprendemos com aquilo, acabou, passa. Aí depois você lembra, você fala, nossa, não é como eu sofri com aquela coisa lá? Olha, como eu era inocente, como depois eu cresci, entendi que aquilo lá... Não é assim. Quando você cresce, aquilo lá fica, passou. Você já não precisa mais daquele sofrimento. Então, a gente vai chegar a essa conclusão de que não existe vítima. De que o sofrimento que eu estou passando, ele advém das minhas próprias atitudes, de atitudes que eu tomei em outras vidas, porque se a gente tivesse que pagar tudo errado que fez nessa, hein? Né? Então, Deus faz lá aquele pacotão que nem Casas Bahia, dá um monte de carnê e a gente vai pagando aos poucos, né? Que ele não aguenta pagar tudo de uma vez. Então, é assim, então está na outra vida. Ou é uma experiência. O Alírio fala, né? Tem experiência... desafio, que é aquele negócio que vem que você está desafiando a nossa paciência, a sua fé, está desafiando. Tem a experiência estímulo, que te desafia de uma forma mais positiva, mas tudo é experiência desafio. É assim que a gente vai encarar no bem sofrer. Isso não é um problema, isso é uma experiência desafio. Está desafiando alguma coisa. A minha fé, a minha tolerância, o meu preconceito, está desafiando alguma coisa. E eu preciso entender isso. Porque quando eu entender e aprender, aquilo some da minha vida. Então não existe vitimização. Eu sou uma coitada. Tá, você fez errado mesmo. Você deu causa a isso aí que você tá. E agora?
e agora você vai e ressignifica. Você faz o bem para uma outra pessoa, se aquilo não dá para voltar com aquela mesma pessoa. Você entra numa causa, faz algo de positivo, compreende-se, auto-perdoa-se, porque naquele instante, naquele momento da sua vida, era aquilo que tinha, era aquele conhecimento que você tinha. Hoje você é diferente. Então eu gero uma responsabilidade diante daquilo. E não ficar se chibatando, essas coisas. Não. Fiz, errei, gerei isso. Hoje eu estou nessa situação porque eu fui muito intolerante com tais pessoas. Então eu vou voltar lá e vou aliviar meu coração. Mas é tão difícil pedir desculpa, gente, não é? Como é difícil pedir desculpa? É muito difícil. A gente até elabora a desculpa, não é? Você elabora, não, nesse Natal vou pedir. Aí você elabora todo pedido de desculpa tão emocionante que até a pessoa vai pedir desculpa para você no fim, né? Você elabora tão assim, né? Chega na hora, quando você olha para a cara da pessoa, o orgulho grita na gente, né? Aí você fala o quê? Você ia admitir, você fala, foi mal. É o máximo que a gente consegue. Né? Ainda sai que ele foi mal, meio... Porque é difícil mesmo. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Não ficar lá sentado, eu fiz, olha aí, eu mereço. Não é nada disso. Não é esse sofrer que a gente precisa fazer. É entender o sofrimento sem vitimização. É transformar-se pelo sofrimento. Como a gente disse aqui. Você passou uma dificuldade, ou você vai cair, vai ficar lá, coitada de mim, eu sou coitada, ou eu não mereço mais ser feliz e vou ficar... Ou você vai se transformar. Não dá mais para ser desse jeito que eu sou. Eu estou causando dor nos outros e em mim. Não dá. E aí eu busco essa transformação. Então, a dificuldade vai levar a gente para transformação. Para pensar, né? Refletir sobre algumas coisas. Quando a gente está levando a vida muito... Aí a vida dá uma chamada, 3 tapas na cara, né? Pá, 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 pá. Acorda! E aí a gente, oh meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí vem o problema é a crise, né? É aquele instante em que você tem que refletir. E a gente tem que entender que o nosso espírito quer sempre crescer, porque Deus incentiva a gente. Filho, tem que crescer. Deus está conectado conosco o tempo inteiro e Ele fica nos estimulando. E aí tem o psicólogo é o Dr. Hollis, que eu gosto muito, que ele é um junguiano, e ele fala assim, tem o ego, que ele, vamos dizer assim, vamos traduzir de forma simples, nosso orgulho, que quer tranquilidade, que a vida seja sombra e água fresca. Mas nós temos o self, a nossa alma estimulada por Deus, dizendo, cresce! Vós sois deuses, não é? Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é. É tudo isso que foi dito por Jesus. Então ele fala, cresce. E a nossa alma quer desafios, quer transformação. E aí dá um tilt lá na gente, não é? Dá um sofrimento, dá uma dor. Algo que nos impulsione a mudar as nossas atitudes. Então eu vou entendendo que o sofrimento vai me gerar essa transformação. No livro, até não tenho o nome do livro, que eu sempre, Em Busca da Iluminação Espiritual, psicografado pelo Divaldo, mas de Joana de Ângeles, conta o caso de uma pesquisadora que ela começou a perder a visão. E para pesquisador, gente, a visão é tudo, né? Ela começa a perder a visão e ela vai para a terapia. E ocorre que ela teve uma situação no passado, que uma dor ali, um sofrimento que ela não resolveu e a tornou uma pessoa exigente com os outros, dura, fria. E ela não conseguia admitir tudo isso. Então, a terapeuta pergunta para ela, o que você não está enxergando que você precisa enxergar? Olha aí, com a cegueira. E aí no laudo ela escreve assim, eu trouxe. Havia o desejo e o sentimento de necessidade da mudança, mas a resistência ainda criava empecilhos. Até que a psique, ou psique, se utilizou dos sintomas do corpo para impulsionar a transformação. Não dá para a gente ficar parado. Tem um filósofo, esqueci agora o nome dele, depois vou lembrar. Ele diz assim, nada é permanente, exceto a mudança. Né? Não adianta você ficar ali parado. Não vai, você vai ser levado. Vai vir uma onda e vai te levar. Tudo é mudança. E Joana fala assim, podemos não querer crescer de fato, mas somos forçados a isso. Pois caso contrário, regrediremos e morreremos, porque a alma, a eterna dimensão das nossas vidas mortais, exige crescer. Nossa alma precisa crescer. E aí ele fala assim, se você não crescer, você vai morrer. Mas ele não está falando da morte do corpo físico.
Quanta gente que morreu para a vida estando vivo. Simplesmente porque algo aconteceu e a pessoa cruzou o braço e disse, eu não aceito. Não é assim? Eu não aceito a morte da minha mãe. Tudo bem. Mas uma hora você vai ter que trabalhar isso, porque você tem que crescer. Porque isso aconteceu para você experimentar alguma coisa. Eu não aceito a separação. Coleguinha, vai ter que aceitar. Porque vai acontecer alguma coisa que vai gerar... Então, vamos aprendendo antes do tempo, gente. Antes de precisar passar por esse tumulto todo para se transformar. Certo? Vamos continuar. Tem uma música que eu trouxe aqui, do Almi Sater, que todo mundo conhece, mas novo não. Mas que resume um pouquinho isso que a gente falou até agora. Ele diz assim, todo mundo sabe, né? Ando devagar. É isso aí, né, gente? Não é gente mais velho? Corri tanto. Eu era uma doida. Não é assim que a gente fala? Nossa, você tinha que ficar tudo arrumado aqui em casa. Não podia ficar nada. Agora me deixa. Vamos assistir um Netflix, vamos com calma, não é? Vamos sair série nova, bora lá dar uma olhada. Não é? Vamos. Então, aí depois ele fala, e leva esse sorriso, porque já chorei demais. É aprendizado. Agora isso já não me atinge mais, já aprendi que é assim que é a vida. Né? Por isso que a gente brinca que os nossos adolescentes choram tanto, né? Porque eles estão enfrentando tanta coisa, eles são tão emotivos. Eles acham que aquilo não vai passar nunca. Passa. A gente depois de um tempo descobre isso. Que o que é ruim passa, o que é bom também passa, né? Mas o que é ruim passa também. Lógico que deixa tristezas, marcas, isso é inevitável, mas vai passar, não é? E ele continua lá, todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Ou seja, as coisas vão acontecer, coisas boas e coisas ruins. Não é não ter dificuldade, gente, é como você encara a dificuldade e o problema. Porque todo mundo vai... E você já percebeu, não sei se é que vocês são um pouco mais evoluídos que eu, mas eu tomo cada tapa na cara, que às vezes eu acho que o meu problema é desse tamanho, assim, ó. Aí eu encontro uma pessoa que está com um problema 10 vezes maior que o meu e está rindo. Não, o problema não é o tamanho do problema, a questão, né? Não é o tamanho do problema. É como você vê o problema. É como você encara, é o bem sofrer. Ela entende que ela precisa e vai tirar proveito. É o que tem para hoje. Sabe o que é o que tem para hoje? É o que tem para hoje. Então vamos ser felizes com o que tem para hoje. Vamos resolver isso daqui, vamos aprender com isso. Então não é o tamanho do problema, gente. Porque tem pessoas que estão passando por problemas mais graves que você. E elas não reclamam metade do que você reclama, não é assim? Ela falou da psicografia aqui. Na última psicografia tinha uma moça sorridente, linda, e conversava com todo mundo, e abraçava todo mundo. A hora que ele lê, ela tinha perdido a filha de 13 anos. Gente, não é o tamanho do problema, é como você vai viver essa situação na sua vida. Porque problema todo mundo tem. E eu falei, gente, tem que acordar cedo para ir na psicografia, é sério? Nossa, é tão cedo. Olha, que pensamento ridículo que eu estava... Olha, que coisa louca. Então, precisamos reavaliar as nossas reclamações, o que a gente acha que as nossas dores. E quando a gente entra nesse processo de responsabilidade pelas nossas situações, e entende que aquilo também é um aprendizado, o mágico não tem mais espaço na nossa vida. Não adianta terceirizar o problema. Eu vou ver se alguém resolve para mim. Porque aí o que a gente faz? Aí a gente busca tudo que é religião, tudo que é casa. Aí lá no Joana é muito fraco o passe. Eu vou numa mais forte, né, gente? Deixa eu ver o passe que me passaram, se é um passe porreta, um passe bom aqui. Já pergunta para atender, mas esse aqui é daqueles fortes ou é um passe? Porque a gente quer que os outros resolvam a nossa aflição. Terceiriza. Não é isso, ela vai continuar ali. É você que precisa mudar em relação a ela. E não vai tirar com um passe de mágica tudo. Gente, Jesus, a gente sabe a história de Jesus, né? Andava com aquela multidão. Jesus curou? Curou. Mas por que Jesus não curou todo mundo? Ele não podia chegar lá e dar uma geral na galera? Podia. Você acha que ele tinha poder para isso? Tinha. E por que ele não escolheu o pessoal? Porque ele ia com a cara? Porque ele entendia, tamanha espiritualidade dele, conhecimento das pessoas, ele não precisa mais desse sofrimento, ele já entendeu. Já aprendeu, então não tem mais necessidade dele sofrer. Então é merecimento da nossa transformação. Se eu já aprendi, eu não preciso mais dessa dor. Então se Jesus entrar aqui agora,
Quem de nós vai ser curado? Quem de nós já entendeu o sofrimento que está passando a ponto de não precisar mais carregar ele? Ele vai olhar e vai saber quem é. Ih, gente, eu vou ficar no final, né? É assim. Porque eu fico brava quando as coisas acontecem ainda. Porque preciso exercitar essa ideia. Então quer dizer que não adianta eu vir no centro, eu não vou receber. Vai. Tudo que você precisa, você vai receber. Pode ter certeza. Energia, compreensão. E se você não precisa mais dessa dor, ela vai ser retirada, sim. Mas eu não posso terceirizar. Esperar milagres, coisas imaginárias, se eu não fizer a minha parte. Se eu não entender que aquele sofrimento tem um significado na minha vida. Então, o que eu quero dizer, gente, é que você vem aqui, como você pode em qualquer religião. Porque isso não está vinculado com religião. Está vinculado com a sua compreensão do sofrimento. E aí, quando você não precisa, pode ser com passe, pode ser com uma hóstia, pode ser... Aquilo vai sair da sua existência, porque você não precisa mais daquilo. Tem a ver com a gente. Então, você vir aqui, você vai ganhar forças, compreensão para encarar aquilo lá que você está passando. Mas o seu problema não vai sumir. Mas o mais lindo, que é o objetivo de Deus, você vai crescer. Não é ele que vai diminuir, é você que vai crescer. E olhar para ele e falar, tudo bem, é isso que a gente tem para hoje. Mas com isso eu fiquei mais tolerante. Com isso eu percebi que o que vale nessa vida é o amor, é a amizade, são os momentos de alegria. Porque quando uma pessoa que a gente ama está ali, moribundo, não tem cheque que pague a vida dessa pessoa. E a gente vai aprendendo isso. Então, os outros problemas, falam, é o que nós temos e nós vamos valorizar isso daqui. Então você cresce. Não estamos aqui dentro dessa casa para tirar o problema de vocês. Nós estamos aqui, a doutrina está aqui para falar, você é grande. Você é imenso, porque a gente acredita em Deus. Mas você não imagina o quanto Deus acredita em você. Porque se ele só dá a cruz do tamanho que a gente pode carregar, a gente está botando uma fé em nós, né? Mas ele sabe, né, gente? Porque ele é onisciente, e a gente quer saber mais que ele é. Se eu não aguento carregar, aguenta. Não é assim? Porque ele é justo, ele é bom, e ele quer que a gente cresça. E quando a gente crescer, o problema vai ficar do mesmo tamanho, gente. O problema vai ficar é você que vai crescer, ele vai chorar de alegria, e dizer, esse é meu filho. Esse é meu filho. É isso. Teve uma pesquisa que eles fizeram dentro de Auschwitz, né? Esqueci o nome, como fala? Campo de concentração de Auschwitz. E eles pegaram alguns documentos, alguns papéis para entender a vida daquelas pessoas, como muitas daquelas pessoas saíram dali e continuaram a viver, mesmo depois de tudo aquilo. E eles acharam um diário de Het, que fala, né? Não sei se é assim que pronuncia. E aí eles leram o diário dessa menina, dessa moça, ela faleceu no campo de concentração, mas ela tinha ali uma vida tranquila. Para mim, foi o máximo do bem sofrer que eu já li. E ela diz mais ou menos assim no diário, ela está falando com Deus, né? Então ela diz assim, eu aceito, Pai, das tuas mãos, tudo que me acontece, porque eu compreendi que através da dor eu posso tirar o bem. Toda vez que eu decidi enfrentar os meus problemas, eu cresci. Porque os piores sofrimentos do homem são aqueles que ele quer rejeitar. E às vezes me pego aqui no campo de concentração, com os pés na tua terra e com os olhos no teu céu. E lágrimas correm da minha face, em gratidão por estar contigo. E mesmo estando no lugar que todos chamam de inferno, eu sou capaz de dizer, a vida é linda. Hoje eu me encontro num quarto, febril e muito debilitada. Mas ainda tenho o Senhor através de um pedacinho de janela. E recebo pela porta o jasmim que ali está plantado para mim. Porque a vida é assim. Quando você decide caminhar com Deus, a vida se torna um passeio interessante de se viver. O meu desejo é que cada um tenha um lindo e maravilhoso passeio com Jesus. Obrigado pela atenção do Senhor. Envolvidos e envolvidas
por esse amor imenso que recai sobre nós nesse instante, vamos agradecer os nossos mentores individuais por permanecerem sempre ao nosso lado, nos intuindo, orientando, se assim o permitirmos. Vamos agradecer a Joana de Ângeles, Irmã Rosário, por esse cantinho de amor, onde podemos refazer as nossas energias, ampliar a nossa fé, cultivar a esperança em nossos corações. E em sinal do nosso agradecimento, vamos abrir os nossos corações e doar para a espiritualidade amiga os nossos melhores sentimentos. Vamos imaginar um lindo coração de amor se formando em cima do nosso salão. E que ele possa sair daqui flutuando e seguindo acima do nosso planeta Terra. E que de lá de cima seja derramado o amor de Deus sobre cada um de nós, sobre cada filho do Pai que se encontra em desequilíbrio, em desarmonia, em sofrimento. Que o amor possa curar as dores de cada um de nós, filhos de Deus encarnados neste planeta. E assim, vamos agradecer a doce mãezinha de Jesus, pedir a ela que nos mantenha envolvidos no seu manto azul durante toda a semana, trazendo para nós a serenidade necessária para que possamos experimentar o bem sofrer da melhor maneira que conseguirmos. E assim vamos agradecer mais uma vez a Jesus, pedindo a esse mestre de amor que nos mantenha envolvidos no seu braço, no seu abraço fraterno, amoroso, e que ele possa ser a nossa inspiração durante toda a semana. Que possamos ir de volta aos nossos lares, cheios de amor em nosso coração, e que possamos espalhar esse amor durante toda a semana por onde estivermos, até que possamos nos encontrar aqui na semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja.